Fala pessoal, começando aqui mais um episódio do podcast Tô na Área. Eu tô passando aqui rapidinho no começo pra te lembrar que nos dias 9, 10 e 11 de maio vão estar rolando aqui no canal a Jornada ao Emprego dos Sonhos. Se você quer aprender como trabalhar na sua área, como trabalhar em algo que você gosta, como mudar de emprego, como ser promovido, você tem que participar de um evento de graça com 3 aulas ao vivo aqui no canal 9, 10 e 11 de maio. Quer trabalhar na sua área, assim como todo mundo desse podcast? Vem com a gente e participa da Jornada do Emprego dos Sonhos. No link aqui na descrição você se cadastra para entrar no grupo do WhatsApp e receber todo o material extra, como template de currículo, resumo das aulas, checklists e muito mais, beleza? Então aproveite aí o seu episódio de mais um brasileiro que tá na área aqui. Quem sabe você não é o próximo. Nos vemos na jornada e aproveite o episódio de hoje. Fala galera, tô na área, estamos começando mais um episódio do podcast que mostra pra você que temos brasileiros trabalhando em todas as áreas aqui no Reino Unido e também, mais importante, a jornada que essas pessoas percorreram pra chegar na sua área de atuação. Hoje eu tô aqui com a Marina, um prazer de ter ela na mesa. Se apresenta aí pra galera, Marina. Oi Felipe, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Marina Bertuzzo, eu já tô aqui em Londres, esse ano vai fazer 5 anos e eu tenho trabalhado na minha área desde que eu cheguei aqui. Desde que você chegou? Desde que eu cheguei. Achei que você tinha passado um perrenguezinho ou outro, veio direto desde que você chegou? Olha, aí sim. O perrengue maior aconteceu antes de vir, né? Porque eu vim sem trabalho Certo. pro Reino Unido em 2018, agosto de 2018. Eu vim pra cá, mas assim, vim com uma mão na frente, outra atrás, com dinheiro contado. Assim que é bom, o desafio, né? O desafio é, tipo, entendeu? Com 3 meses só de grana pra viver e... Show de bola. Vamos conhecer a história da Marina aqui hoje, mas antes, né, obviamente, a gente precisa agradecer todos os projetos aí que ajudam esse podcast aí pra frente, né? Tem que fazer o jabá, o merchan, pra gente falar como, por exemplo, a produção vai colocar aqui na tela pra gente, a Comunidade Europeia de Tráfego. Quer aprender a trabalhar com tráfego pago, ser um gestor de tráfego, fazer anúncios online? Comunidade Europeia de Tráfego vai te ajudar a entrar nessa profissão. Tudo bem? Segunda coisa que é interessantíssimo também, intercâmbio perpétuo. Melhor curso de inglês online que você vai encontrar na face da terra. Você vai aprender inglês em inglês, mesmo se você não falar inglês. Uma metodologia única para você aprender inglês no seu dia a dia e otimizar o seu tempo de estudo. Muito bom o curso online, não tenho o que falar. 10 mandamentos do migrante inabalável, um curso com 10 mandamentos que mostram para você por que alguns imigrantes vêm para cá e conseguem chegar a trabalhar na sua área, comprar um imóvel, e por que outros vêm para cá e não conseguem ser bem-sucedidos. E para finalizar, obviamente, Argus Vasco Photography. Quer vir aqui no nosso estúdio, conhecer o ambiente e ainda fazer um ensaio de fotos, seja ele de casal, gestante, o seu filho, não importa. Argus, um fotógrafo profissional, vai te ajudar e você vai sair daqui com várias fotos incríveis para sua rede social, trabalho, o que você quiser. Também faz ensaio por Londres, que é uma cidade maravilhosa. Você tem foto bonita em Londres? Você tem foto bonita de verdade em Londres? O Argus pode resolver o seu problema. Mas estamos aqui para falar da Marina. Bora. Conhecer essa jornada que já chegou trabalhando. Eu gosto de gente assim. Eu quando eu vim para cá, eu não tinha área. Meu currículo era em branco. Basicamente, meu primeiro emprego foi lavar prato. E eu falava, eu via pessoas na rua com diploma, com trabalho, eu falava, como é que essa pessoa tem um diploma e tá trabalhando a mesma coisa que eu? Não é possível. Tem algo errado. Então você que já tinha uma formação no Brasil, procurou. Mas antes de a gente entrar na sua área e como você fez para chegar lá, eu quero que você me conte como é que é a sua rotina. Como é que é o seu dia a dia de trabalho? O que você faz? Bom, vamos lá. Eu sou designer gráfica por formação. Eu me formei no Brasil em design gráfico, publicidade e propaganda. E depois que eu terminei a faculdade, eu morei nos Estados Unidos para fazer um Master Degree em design gráfico também. E depois eu voltei pro Brasil. E, assim, praticamente toda a minha experiência antes de vir pro Reino Unido foi no Brasil mesmo como designer. Então, eu trabalhei em agência, eu trabalhei em empresa familiar, trabalhei em multinacional, enfim. E aí, esse movimento pro Reino Unido veio muito, assim, de já ter morado nos Estados Unidos, de não estar muito contente com a minha realidade, principalmente profissional no Brasil. E eu falei, eu sei que a minha vida não é aqui no Brasil, vou me mudar, vou buscar, né, outras oportunidades, enfim, que antes eu não tinha no Brasil, em outro lugar. E foi aí que eu resolvi fazer a minha cidadania italiana, e aí resolvi vir para Londres. Mas eu atuo desde
Desde sempre, desde que eu me lembro. Como designer mesmo. Eu comecei como estagiária na faculdade. Mas e aí eu espera, também nunca mais eu quero parei. saber a sua história, mas eu quero saber a sua rotina. A minha rotina... Você acorda e como é o dia a dia de uma designer aqui em Londres? Olha, depende da empresa que você trabalha, mas hoje a empresa que eu trabalho, que é uma fintech, que chama Soldo, o meu trabalho, ele é 100% remoto. Então, 100%? 100%. Que Eu não legal. sou obrigada a ir pro escritório, mas se eu quiser ir, eu posso ir. Mas eu não sou obrigada a ir todos os dias, nem em dias específicos, sei lá, uma vez por mês, por exemplo. Eu posso simplesmente passar o ano inteiro sem ir, que ninguém vai falar absolutamente nada. Então, eu geralmente trabalho de casa porque eu prefiro. Eu rendo muito mais em casa do que no escritório. Mas a gente tem um escritório muito legal em Marylebone, que é uma área super bacana aqui de Londres, né? Mas trabalho de casa mesmo, de pijama, entendeu? Bem vestida daqui pra cima. Todo mundo faz isso, eu achei que era só eu. Você entra às 9, acorda às 8h55, liga o computador pra aparecer o status online ali. Alguns dias, sim. Aquele dia que bate uma preguicinha de manhã ou você não dormiu bem à noite, realmente. 8h55 você acorda. Dá uns tapinha na cara assim e bora pra primeira reunião do dia. Mas geralmente acordo mais cedo, tenho a minha rotina da manhã e tal, e aí sento no computador 9 horas pra começar. E aí fica no computador ali até umas 5, 6 horas da tarde. Sim. É bom. O pessoal acha que trabalhar remoto trabalhar em casa você produz menos. Sendo que, na minha humilde opinião, pelo menos pra mim, eu trabalhava muito mais. Eu trabalho muito mais. Porque no escritório... Eu levanto, eu tomo café. Eu não tomo café, né? Mas eu faço de conta que eu tomo café. Sim. Aí conversa com um, conversa com outro e volto. O tempo produtivo mesmo de trabalho, pelo menos na minha época, era muito, muito menor. Mas então, trabalha em casa, designer, faz alguma coisa em específico ou você trabalha em várias áreas, assim? Porque design é um negócio amplo, né? Pelo que eu saiba. Sim, o design, na verdade, ele é bem amplo em termos de... você pode fazer a parte tanto artística quanto comercial dos negócios. Você pode trabalhar com branding, que é a marca. Você pode trabalhar com advertisement, que é publicidade mesmo, né? Então, tem diversas áreas. Aí tem a parte de animação, tem edição de vídeos, tem UX, tem UI, que é muito forte hoje, né? Sim. Na indústria do design. Mas hoje, o que eu faço na Soldo, eu sou senior designer lá, então eu já tenho um cargo mais sênior na minha área, até porque eu já tenho muitos anos de experiência. Sim. Mas mesmo vindo para Londres como sênior, eu não comecei como sênior aqui. Então, foi isso algo que eu conquistei através dos anos morando aqui. Mas lá hoje eu tenho uma equipe de design, né, de marketing, onde a gente faz tanto a parte de comunicação interna para os nossos clientes que a gente já atende e também a parte externa que é para prospecção de clientes e esse tipo de coisa. Então a gente faz todo tipo de material, redes sociais, out of home media, que é impressos, né? Tipo, pra pontos de ônibus, prédios, esse tipo de coisa. Muita coisa online também, a gente tá super presente online. Cada projeto é uma coisa diferente, né? Sim, cada projeto é uma coisa diferente. Então tem um pouquinho aí de tudo. Mas é bacana. Eu não tive a experiência de trabalhar numa agência, eu também sou da área de marketing, então eu fiz alguns projetos, mas eu gostaria de ter trabalhado numa agência por ter esse negócio de... Hoje tá trabalhando com futebol, amanhã você tá falando sobre, sei lá, uma empresa de culinária, no outro dia é um outro projeto completamente diferente. Eu acho que essa loucura deve ser interessante. Uma loucura boa. Loucura boa, acho que, como pode dizer, ela exercita a nossa criatividade, né? Porque não é a mesma coisa. Né? Sim, com certeza. Eu acho que assim, apesar de eu trabalhar para uma empresa em si, né? Eu trabalho em contato com muitos clientes, porque muitos clientes compram o produto da empresa que eu trabalho, mas quando você trabalha numa agência de publicidade, numa agência de design, você com certeza tem mais, talvez liberdade criativa ou um contato mais direto com diferentes clientes de diferentes áreas. Então, se você trabalha, por exemplo, para uma agência grande, né, que tem muitas aqui em Londres, bem famosas, que atendem marcas renomadas, tipo Nike, Pepsi, Coca-Cola, esse tipo de coisa, você aí consegue... trabalhar com grandes marcas. Eu trabalhei com grandes marcas no passado, é bem bacana, mas eu prefiro trabalhar para uma empresa só. Para uma empresa só, Sim. fazer ali o específico. Sim. Legal. Beleza. Então você tava falando que você, lá no comecinho que eu te interrompi, perdão, mas é que eu queria entender a rotina, porque
Às vezes a galera lá do outro lado acha que esse negócio de trabalhar em casa não existe, ou então que quem tá em casa não tá trabalhando. Eu não sei, João, quando você tá em casa, o pessoal acha que você tá trabalhando ou você não tá fazendo nada? O pessoal acha que eu não faço nada também. Exatamente. Eu tava no final do ano lá no Brasil com toda a minha família. Às vezes me perguntam, quando você vai conseguir um emprego? Eu tava eu tava no final do ano, jantar de família, e um dos meus tios ainda tava trabalhando. Ele trabalha remoto, é engenheiro e tal. E ele, tipo assim, você via que o cara tava abarrotado de trabalho. E o pessoal toda hora, ei, vamos pra praia. Ei, vamos não sei o quê, chamando ele. Gente, eu tô trabalhando, vocês não estão vendo que eu tô trabalhando? Tem gente ainda que não consegue Sim, com conectar certeza. que você tá trabalhando, né? Porque para muitas pessoas o trabalho remoto ainda é muito... É um tabu para algumas pessoas, com né? Algumas certeza. pessoas não acreditam em trabalho remoto. Tem pessoas que também, assim, eu sou sozinha, então eu não tenho criança pequena, eu não tenho uma outra pessoa trabalhando dentro de casa comigo que pode acabar aí atrapalhando muito. Todo mundo tem 50 milhões de reuniões por dia, Sim, né? sim. Então, assim, pra mim, eu consigo ser mais produtiva em casa trabalhando remotamente. O meu trabalho permite isso, porque designer, né, eu trabalho num computador, então eu posso trabalhar de qualquer lugar. E a cultura da minha empresa também acredita em trabalho remoto. Então, isso é legal. todo um conjunto aí de características que tudo ajuda, né? Não, com certeza. Quando começou a pandemia, daqui a pouco, quando você for contar a sua história, vamos saber como foi a sua pandemia. Mas quando eu tava na pandemia, eu tava numa empresa que eu conseguia executar meu trabalho 100% remoto, mas eles não gostavam. Assim, vira e mexe, eu precisava trabalhar em casa, porque acontece, pra receber uma encomenda. Mas era a visão do leadership, eles queriam a galera no escritório. Aí, Tinha que estar vendo ali o que você estava fazendo, o que você estava sim. trabalhando. E eu trabalhava muito menos no escritório do que eu trabalhava em casa, mas é o que acontecia. Mas então, Marina, vamos lá. Agora eu quero entender como é que Bora. você chegou aonde você chegou. Você tem... Senta que lá vem história. Pelo que a gente entendeu, você tinha um bom currículo. Pô, Sim. trabalhou no Brasil, fez mestrado nos Estados Unidos e tudo mais. Se sentiu que não se encaixava com o Brasil. Acontece com muitas pessoas. Sim. E aí você resolveu, vou pra Inglaterra. Da onde veio a ideia da Inglaterra? Olha, a Inglaterra nunca foi a minha primeira opção. Eu comecei a realmente, assim, ver para onde que eu podia ir com a minha cidadania italiana, onde eu poderia trabalhar, estudar, viver, né? Sim. A minha vida. E que fosse um país que falasse a língua inglesa, porque eu já falava inglês fluentemente, então eu não cheguei aqui não sabendo falar inglês, apesar que passei um perrengue para entender o sotaque dos britânicos aqui. Inclusive, quando eu cheguei, o meu pior pesadelo, gente, era passar por entrevista pelo telefone. Meu Deus do céu, pesadelo. eu tremia na base de falar no telefone, porque eu nunca entendi o que eles estavam falando, mas passou. Graças a Deus, Pô, hoje eu entendo o que eles falam no telefone. Pelo menos era só no telefone. Tem gente que não entende nem escrito, nem nada. É verdade. E aí eu tinha uma amiga que morava aqui já fazia muitos anos. E ela falou assim, por que você não vem pra cá? Aproveita que o Brexit ainda não aconteceu. E aí você garante os seus direitos e Você tudo veio pra mais. cá quando? 2018, né? 2018. Então já tinha rolado a votação. Já tinha rolado a votação, mas ainda estava em transição Sim. a saída do Reino Unido, né? E aí eu falei, interessante. Aí eu comecei a pesquisar sobre o Reino Unido, sobre Londres. Comecei a ver que a minha área de atuação aqui, a parte de design, era muito forte, tinha muita oportunidade. E eu gosto de cidade grande, eu gosto do fervo, assim, Você sabe? é da onde lá do Brasil? Eu sou de Campinas, São Paulo. Campinas, São Paulo. Sim, é Conheço. interior, mas é uma cidade grande. Interior, mas é uma cidade grande. João, você se segura, João. E aí, João, fica quieto. Mas, e aí você gosta de cidade grande, e aí sua amiga falou, vem pra Londres e você resolveu vir. Sim, aí saiu meu passaporte italiano, literalmente, acho que foi junho. Você aplicou no Brasil? No Brasil. Demorou 10 anos. Não, eu fiz a cidadania italiana na Itália. Ah, entendi. Aí eu voltei pro Brasil, fiquei esperando sair, fiz toda aquela parte do AIRES, de mudança Sim. de residência e tal. Quando saiu tudo lá no Brasil, que eu peguei meu passaporte, eu comprei a passagem pra Londres e vim embora, tipo, em um mês. Em um mês eu tava aqui. Putz, e o planejamento? Não tinha. Não tinha o planejamento? O planejamento era, tipo, literalmente, vendi meu carro, essa é a grana que eu tenho convertendo, que, né,
Mesmo lá atrás, a Libra ainda era cara, hoje tá mais cara, 2018 devia ser o quê? acho que tava uns 5. 5 tá bom, né? Quando eu vi, É. tava 2,30. 2,30. Meus amigos trabalhavam aqui pra caramba e mandavam ainda 1.000 libras. Nossa. Dava, tipo, 2.000 reais. Né? Coitados, chega o pessoal mandando a 8 na pandemia. É. Mas- Na hora de converter do Reino Unido pro Brasil é uma alegria, mas do Brasil pro Reino Unido é uma tristeza. Exatamente. Quando você vai passar férias no Brasil é uma maravilha. A cara. tia rica que mora na Europa. Pois é, cara. Total. Ninguém vê perrengue, mas quer me chamar Quem de vê rico? close não vê corre. Exatamente. E aí vendeu tudo, vendeu o carro. Vendi tudo, vendi carro, tava com dinheiro contado, porque eu vim sem emprego, porque eu falei, bom... Lá vai ser de boa. Vou resolver isso porque aí. todo mundo me falava, ficar sem trabalhar você não vai. Então, eu já vim com uma mentalidade de que se eu não conseguisse um trabalho na minha área, de cara, eu ia ser garçonete, eu ia ser cleaner. Tanto que, assim, eu consegui o meu trabalho na área de design mesmo em 1 mês e meio que eu tava aqui. Então, eu fui muito privilegiada, muito sortuda por isso. Sortuda. Bateram na sua porta e ofereceram emprego? Não. Então você não foi sortuda. Então não foi sorte, né? Foi lá que enviei 50 milhões de currículos, tipo, metralhadora, assim, sabe? Até isso acertar em um. Foi isso. Isso aí, é tentativa e erro, é tentativa e erro. Tentativa e erro, exato. Mas aí você veio pra cá, a tua amiga te deu uma força ou te abandonou? Tem amigo que manda pra vir quando você chega Não, abandona. ela me deu uma super força. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei na casa dela. E aí depois eu fui, aluguei um quarto numa casa, tal. Fiz todo o processo que muitos imigrantes fazem quando chegam aqui, certeza. né? E aí acabou rolando, fiz as entrevistas, fiz uma entrevista pelo telefone com a moça da RH dessa primeira empresa que eu trabalhei. E aí fui para uma entrevista presencial, tanto que eu lembro que depois que eu fui contratada, o pessoal me zoou, assim, pelo meu lookinho de entrevista, porque no Brasil a gente tá acostumado aí todo, tipo, formalzinho, né, tipo, de salto, e aqui é bem diferente, a área de design é bem descontraída, o pessoal vai de tênis pra entrevista, né, na minha área, então, assim, eu fui parecendo uma aeromoça. Uma vez, velho, olha essa, eu tava entrevistando um cara pra uma vaga, juro pra você, eu nunca vi isso na minha vida. Ele não passou pra... Eu não admiti aquele desleixo. No meio da entrevista, juro, entrevista virtual, o cara me saca ali um cigarro, acende o cigarro, começa a fumar no meio da entrevista. Não, Você isso é acredita? demais também. Juro não. pra você, velho. O Não. cara pegou um cigarrão, acendeu... Desculpa, você não liga não, né? É lógico que eu ligo. Ah, eu não falei pra ele, mas eu não liguei e nem liguei pra ele de novo pra próxima entrevista, né? Não, sim. Mas a galera vai bem relax nas entrevistas aqui. Sim, não, ninguém vai desleixado, mas o pessoal não se veste assim com aquele attire, né? Tipo, aquele dress code igual a gente tá acostumado no Brasil. Então, tipo, o pessoal costumava me zoar de que eu fui de aeromoça, sabe? Pra entrevista. Mas antes da gente chegar na entrevista, eu quero alguns passos atrás. Chegou em Londres. Cheguei em Londres. Qual foi a sua estratégia pra arrumar essa entrevista? Que você falou metralhadora, mas você aplicou por onde? Seu currículo, você já estava confiante nele? Teve muita resposta? Teve pouca resposta? Como é que foi o processo da aplicação até chegar lá? Você já começou a aplicar no primeiro dia? Estava desesperada? Não, eu não comecei a aplicar no primeiro dia. Na primeira semana, eu simplesmente falei, não, vou botar ordem na minha vida aqui primeiro, né? Vou pra minha casa, vou organizar as minhas coisas, vou abrir uma conta no banco, vou comprar um chip de celular, né? Ficar comunicável aqui. Sim. Então, fiz toda essa primeira, digamos assim, setting up. Uhum. E aí eu falei, não, agora eu vou começar a mandar currículo. Mas eu já tinha feito o meu currículo em inglês antes. Antes de sair do Brasil, eu já tinha feito algumas entrevistas que não deram certo, eu não tive nenhum retorno. Pra cá já, isso. Mas assim, como eu não estava aqui, aí fez muita diferença porque eu estava no Brasil e eles não... Isso aí já vai uma dica. Que é aí, ó, dica que... Isso aqui tá lá dentro do Turning Point, mas tudo bem, eu vou dar a dica pra vocês. Tem muita gente que tá aqui, Marina, não sei se você já notou isso ou não. A pessoa já tá aqui e você lê o currículo dela, você tem a sensação que a pessoa ainda tá no Brasil. Sim. Porque às vezes ela não quer colocar a experiência que ela tá fazendo, que é um trabalho talvez fora da área, e aí coloca uma outra experiência que é do Brasil. As empresas dão muito... Tudo bem que tem visto de trabalho e tudo mais, mas ela vai dar muito menos relevância pra quando uma pessoa tá fora e uma pessoa tá aqui. Sim. Mas às vezes a pessoa tá aqui, só que o currículo dela não mostra que ela tá aqui. Sim. O meu currículo no começo, ele falava, tipo, claramente que eu estava em Londres.
Eu até colocava lá, assim, não colocava o meu endereço completo, né? Colocava o postcode, Mas, o começo, É, assim. o começo do postcode, falava a cidade. E assim, você tem um número de telefone daqui, já configura também que você tá aqui. Exatamente. Então, assim, dá uma outra impressão, né? E uma outra questão também que eu fiz foi atualizar o LinkedIn. Grande LinkedIn. Maravilhoso. Dá emprego pra muita gente. Isso aí o emprego vem até você. Sim, Você recebe bastante oferta atualmente no LinkedIn de emprego? muitas. Muitas, né? Muitas. É o que eu O falo. LinkedIn realmente, assim, deu uma guinada. Mas a gente vai chegar ainda Vamos lá. chegar lá, Vamos chegar lá. Então, você chegou, assim, tá tranquilinho. Eu tô gostando dessa história. Chegou na casa da amiga, aí já tinha um currículo, foi aplicando, aplicou pra muitas vagas, muitas. Me fala, porque muitas para umas pessoas é alguma coisa. Que nem eu, pra conseguir meu primeiro emprego qualificado, eu não tenho exatamente o número, mas foi 560 em algumas aplicações. Nossa, sei lá, acho que eu poderia depois ver no meu LinkedIn, que acho, Cê- assim, as antigamente vagas tinha, pela eu acho. LinkedIn, né? Pelo LinkedIn, Porque antigamente tinha. Eu fiz perfil no Total Jobs, no Read.co, no CV Library, enfim, eu fiz perfil em vários bancos de emprego, inclusive alguns bancos que contratavam especificamente para a área criativa, que tem Sim. muito, né, job site aqui que tem áreas específicas para Específicas, com você certeza. trabalhar. Então, assim, às vezes tinha vaga que eu nem li o que a vaga tava falando. Você falava lá, Quero. designer, aplica. Quero. Aplica, quero. Eu passava assim, acho que eu passava umas 6 horas por dia só aplicando pra vaga. E aí, quando começou a receber as respostas pra organizar tudo? Aí Te assim, liga, né? isso aqui é entrevista, você nem Qual? sabe qual que Você é a nem empresa. sabe o que é. Tipo, aí a pessoa fala, não, é dessa empresa aqui. Aí, tipo, você continua boiando porque você já aplicou pra tanta e você nem leu o negócio. Acontece. Aí você só lançando, tipo, ai, não, sim, com certeza, tô interessada, tal. Me manda os detalhes por e-mail. Ó, me manda por e-mail. Quem já falou isso aqui? Tá vendo? Olha só, a gente vai encontrando padrões aqui nas pessoas que conseguiram chegar lá. Por isso que a gente faz esse podcast. Fica a dica aí. Manda por e-mail. O e-mail é o salvador da pátria. Salvador da pátria, porque aí você consegue colocar contexto, né, na conversa que você tá Procurar tendo. a vaga de Procurar a novo, vaga ver de qual que eram novo, as ver o site da especificações, né? empresa e tudo mais e tal. Então, assim, mas óbvio que dos, sei lá, 1000 currículos que eu enviei nesse mês, porque por dia... Nossa, tinha coisa que eu lia, que eu via que eram umas empresas mais tops, assim, aí você lia, né? Fazia um negocinho mais bonitinho, tal, uma cover letter, Mais personalizado. mas o resto era tudo tipo apply. Eu não lembro que faz tempo que eu não aplico pra vaga, mas no LinkedIn antigamente eu acho que ainda dá. Você aplica com um clique. Você Sim, clicou, tá sim. aplicado. One click apply, tem. Pum! Foi. Aí Easy facilitou. apply chama. Acho que chama Easy Apply, isso aí mesmo. Easy apply, exatamente. Não, eu também. Nossa, por dia eu acho que eu aplicava assim pra 50, 60 vagas. Às vezes mais. Nossa, ganhou Desse do jeito. Murilo, hein? O Murilo era 15. Tem gente que aplicava 3 e acha muito. Aí o outro era 15, agora estamos chegando 50, 60. Quem baterá o recorde? Tem que botar um contador na tela, João. Vamos fazer um computador. E aí, aplicando, chegou essa entrevista do RH que você foi igual uma aeromoça. Sim, exatamente. Na verdade, assim, antes dessa entrevista, eu fui... De todos esses currículos, tá, gente, que eu enviei, assim, igual uma doida, eu fui chamada para 10 entrevistas no total, antes de ser chamada para essa entrevista Que você que conseguiu. eu consegui. Mas, realmente, resposta dos RHs, eu diria que muitas empresas me responderam, diferente das empresas do Brasil, que quase nunca respondem, mas infinitas vagas, eu nunca mais ouvi falar de nada. Se passei, se não passei, se alguém viu meu currículo, se alguém, entendeu? Eu não vi nada. Enfim. E aí, um dia, a moça do RH desse meu primeiro emprego me ligou. Aí eu já atendi, tipo, tremendo na base, né? Que não queria falar no telefone. Por quê? Porque eu não queria, tipo, falar no telefone e mostrar que, tipo, sei lá, eu era burra, que eu não sabia falar inglês, sabe assim? Porque tava lá no meu currículo inglês fluente. Sim. Entendeu? Tipo, como que eu não tô te entendendo no telefone? Sim. Tá mentindo? Se Você tá tá mentindo no mentindo. inglês, tá mentindo no resto também, né? Exato. Mas aí ela falava bem claro no telefone, não foi muito um problema, assim, tal. A gente conversou no telefone, ela me ligou, falou, a gente gostou muito do seu currículo, tal, não sei o quê. Mas a sua pretensão salarial tá um pouco acima. Eu falei assim, olha, não tem problema, eu negocio. Não tem problema, a gente negocia.
Aí ela falou assim, não, você tem certeza? Porque senão, tipo, eu vou falar pra ele que não dá, tal, não sei o que. Eu falei, não, a gente negocia, não tem problema. Tipo, tá um pouco acima, mas, né, a gente conversa. Isso você fez entrevista com o RH. Isso. Foi Primeira, Foi primeira só uma no entrevista? telefone. Ah, não, tá primeiro no telefone. Primeira no telefone. Duas coisas que eu quero pontuar aqui, que a gente vai voltar daqui a pouco. Primeiro, você se preparou bem, porque se você já tinha uma pretensão salarial, você já tá na frente de um monte de gente. Que tem Sim. gente que faz exatamente a mesma coisa que você, só que quanto você quer ganhar? Ah, não sei. Não faz uma mínima pesquisa pra ver quanto a média que estão pagando pra você pedir algo ali, né? Sim. Então você já... E outra coisa, você fez 10 entrevistas antes dessa. É. O que aconteceu? Por que você não passou nessas 10? Falta de preparo. Falta de preparo? Falta de preparo, do preparo certo para o mercado inglês. Entendi. A minha primeira entrevista foi, assim, um fiasco tão grande que eu tava até com vergonha de continuar na sala com o entrevistador. Ah, agora cheguei onde eu queria. Não é possível que não ia ter uma gota de perrengue nessa história. Foi feio. Depois eu saí de lá e eu falei, meu Deus, que vexame, Marina, como? Como que você conseguiu fazer isso? Porque, assim, eu tava muito acostumada com o sistema de entrevistas brasileiros. Aí eu falei, bom, eu vou chegar no Reino Unido, não deve ser tão diferente Vou assim. deitar. Brasileiro, o gingado aqui. Entendeu? Então, assim, eu me preparei pra entrevista, mas eu precisava ter me preparado infinitamente mais. Aí eu fiz uma segunda entrevista que eu fui melhor, que eu fui pra uma próxima fase, mas aí depois acabou não rolando. Enfim, aí teve entrevistas que eu fiz, aí tipo, não sabe? Foi muito legal. Não foi muito legal. Mas essa primeira entrevista que eu fui muito mal, assim, que eu me senti mal, porque eu falei, gente, eles devem ter achado que eu sou muito antiprofissional, porque eu não tava preparada. E eu tremia, imagina, na entrevista, eu tremia, eu suava frio, de nervosa, porque eu queria muito aquele emprego, aquela coisa, e eu não tava preparada. Então, assim, o que eu fiz? Depois dessas primeiras entrevistas, assim, das primeiras 3, 4 entrevistas, eu falei, não, vou no LinkedIn, não, no Google, e vou ver lá, perguntas de entrevista para vaga de designer. Eu literalmente escrevi um script do que eu ia responder caso eles me perguntassem uma determinada coisa. Eu já tinha, tipo, decorado, entendeu? É o que eu tô falando. Ó, aí a gente vai pontuando. Você pode vir aqui com um currículo bom que você tinha, mas você vai ter que fazer, vai ter um trabalhinho ali pra você fazer. Você tem que saber se vender. Você fez entrevista pra caramba. Eu falei brincando que você não passou nas 10 primeiras, mas é porque a galera que tá lá vai em uma e desiste. Ah, não, é muito difícil. Se você tivesse desistido, você não tava, provavelmente, talvez nem aqui nessa mesa hoje conversando. Com certeza. Mas você fez 10 pra chegar. Primeiro. Sim. Segundo, a sua preparação de começar a procurar perguntas e escrever é algo que você aprendeu no processo. Porque é quando você bate a cara na parede que você fala, realmente eu vou ter que me preparar um pouquinho. Então, por isso que a galera tem que entrar no game, tem que preparar, tem que ver como é que é pra você falar, putz, assim não dá, vou melhorar um pouquinho, né? Sim. 10 entrevistas, chegou lá, o RH te chamou, falou, você tá pedindo muito dinheiro, a gente até gostou de você, mas tem como você dar uma alterada aí? Não, você falou que abaixava. Sim. E aí ela te passou pra uma próxima fase. Isso. Aí a próxima fase desse processo seletivo que eu fiz foi aí a primeira entrevista com uma das pessoas que seria um dos meus chefes. Então aí a gente marcou um horário, ela falou, olha, vem pra esse endereço, tal, não sei o quê. Beleza, me preparei. Aí eu me preparei mesmo. Falou, agora vai. Tanto assim, em termos de perguntas, quanto emocionalmente, pra na hora eu não ficar tão nervosa, sabe? Pra poder entregar ali o meu melhor, né? Porque o que eu vi é que as entrevistas aqui sempre foram muito maçantes. Muito extensas. Tanto que essa primeira entrevista, que foi um fiasco, durou 1h20. Então, eu saí da entrevista, eu tava completamente drenada. Nossa. Emocionalmente, fisicamente. Então, você Vontade imagina, já chorar, tava quase chorando na entrevista, entendeu? Então, assim, eu me preparei bem mais pra essa entrevista desse trabalho que eu acabei conseguindo aí no fim. Aí eu fui pra essa primeira entrevista, falei com o gestor da vaga, ele me fez várias perguntas, foi uma entrevista também longa, demorou mais ou menos 1 hora essa entrevista. E a moça do RH também estava junto nessa entrevista pra, assim, perguntar
praticidades da área de RH mesmo. Tava analisando seu comportamento, Sim, vendo sua postura, sim, talvez. não era ali, né? só sobre o meu conhecimento técnico em design ou a minha experiência e tudo mais. E essa vaga, aliás, pagava, assim, bem menos do que eu gostaria, porque quando eu cheguei aqui, eu sabia que eu ia ter que dar um passo atrás na minha carreira, que eu não ia conseguir começar como sênior. Que eu ia ter que, né, ser um pouco mais humilde, enfim. E aí, eu tive que ser mais humilde ainda, porque eu já estava sendo mais humilde. Você já estava aplicando para as vagas humildes. Exato. Aí você teve que ser mais humilde da vaga que você estava porque essa vaga era júnior. Entendi. E quando eu cheguei aqui, eu já tinha 9 anos de experiência. Pra quem não sabe, júnior assim, tem... Júnior, tipo, 2, 3 anos de experiência. Eu já tinha 9. E, assim, pra ser bem sincero, é bem difícil a empresa contratar uma pessoa que é muito experiente, porque ela sabe que aquela pessoa não vai ficar muito tempo na vaga. Acontece. Não sei como é que foi a sua história aí. Mas aí você tem que saber se vender. Sim, com certeza. Tem que saber se vender. Mas as empresas, normalmente, elas têm esse medo, né? Sim, eu sempre falo, você tem que explicar o porquê você tá com esse gap de 9 anos para 3. Mas acontece e você conseguiu se vender ali para pegar aquela vaga. Porque você só queria um emprego. Eu só queria um emprego porque, né? O dinheiro tava acabando, eu tava preocupada com grana, de não conseguir. E... Você chegou... Como é que tava assim? Porque você falou que demorou 1 mês e meio mais ou menos pra você conseguir. Sim. Você tinha tipo, daqui a 15 dias se eu não conseguir, eu vou expandir minhas áreas. Ou como é que tava o emocional nessa busca de emprego? Você tava confiante? Não, eu vou conseguir. Não, eu tava zero confiante. Zero confiante. Eu ligava pros meus pais, tipo, todo dia, tipo, eu não consigo. Mãe, por favor, não sei se isso é a coisa certa, não sei se eu tomei a decisão certa. Era assim, era muita ansiedade, porque eu tinha colocado literalmente toda a minha vida, investido todo o meu dinheiro nessa empreitada. Então, assim, ou dava certo ou dava certo. E aí você fica naquela ansiedade, naquela angústia e tipo, meu, e se não der? Acontece. Mas esse é o que é o legal. Essa que é a parada, porque é o seguinte, a maioria das pessoas que tá assistindo não tá na vaga porque não tá nem tentando. E aí não tá tentando... Aí se não tentar, não tem como mesmo. Mas a questão é o seguinte, a pessoa não tenta porque ela tá justamente se sentindo desse jeito. Ela acha que esse sentimento, essa angústia, essa ansiedade vai passar um dia, você vai acordar bem e vai falar, agora eu vou. Não, o pessoal tem que ver que realmente não é assim, você vai se sentir 100% bem e vai pra aplicar. Você tem que aplicar com medo, com angústia, falando inglês, não falando inglês, você tem que se jogar e ir pra frente. Sim, com certeza. Acontecer. Eu ia pras entrevistas, gente, eu sofro de ansiedade. Eu ficava assim, ó, vermelha, de ansiosa, que eu ficava nas entrevistas. Nossa. E aí, acontece. Eu também sou ansioso. Eu ia sempre de gola alta, assim, pra ninguém me ver vermelha, sabe? Você tava no verão aqui ou no inverno? Eu cheguei em agosto, então ainda tava bem quente. Tava bom. Então você imagina. A pessoa fala, essa brasileira tá passando frio, hein? Tô acostumado com o calor, tá no verão, tá vestido agora até aqui. Sim. Mas aí fez a entrevista com os 2 RH, e aí? Teve alguma outra fase ou ali... Teve uma outra fase, porque na indústria de design, na indústria criativa, geralmente essa segunda fase é sempre um teste, né? Tem que ver se você realmente sabe mexer ali nas ferramentas. Exato, ali, né? Então eles te dão Como é que é o nome daquela ferramenta lá, João, que você gosta de usar? CorelDRAW, isso aí. Fê! 7, por favor. CorelDRAW 7. João, não força. Brincadeira, mas... Ó, os designer. Quando falou PPTX. Em Word. Boa. Essa é boa. E então teve essa fase onde eu tive que fazer uma tarefa, né, de design para mostrar os meus conhecimentos, como que... Não foi no Corel, foi no Photoshop. Olha ele me provocando. O João é um homem de muitas habilidades. Digamos assim. Percebi. Você é o sobrinho, né, João? Essa é exatamente. Resumiu. Só que a diferença é que ele faz bem feito ainda. Ah, que bom. Pelo menos é um sobrinho bom. Exatamente. E aí fez lá, testaram suas habilidades. Você lembra qual foi o teste? Só, sei lá, Eles me mandaram um briefing, eu tinha que fazer um pôster. Porque a empresa, ela vendia tecnologia para a parte de loterias e apostas
Na África, para países africanos. Para países africanos? Sim. Era bem específico. Era bem específico. Que é uma área que a gente não tem no Brasil, que é a parte de gambling, né? Agora tá começando a surgir lá, né? Mas antes no Brasil não existia, tipo, cassino, loteria, apostas esportivas, esse tipo de coisa, né? Então era uma área completamente diferente pra mim e que também não tinha nada a ver comigo. E você fez esse teste lá ou remoto? Não, fiz remoto. Quando eu passei nessa primeira fase, aí você eles usou me mandaram... o Google. Aí eles me mandaram um e-mail falando, olha, você passou pra próxima fase... Tá aqui, agora você tem que fazer esse teste. Você tem até tal dia para entregar o material pronto. E aí, depois você volta aqui, que aí vai ter essa segunda fase. E a gente vai falar sobre essa sua tarefa e vai conversar um pouquinho mais. E aí eu fiz isso, recebi todo o briefing, tudo tal. Entreguei a minha tarefa pro RH. E aí eu voltei na empresa um outro dia para essa segunda fase, onde aí eu falei com o primeiro cara que me entrevistou e também com o cara que seria o meu gerente. Então, eu tinha o gerente e o diretor, digamos assim, né? Me entrevistando. E aí, eles falaram, tá, mas me fala mais sobre você. Aí, tinha todas aquelas perguntas de novo sobre design, qual que é o seu approach, isso e aquilo, o que você sabe mexer. Todas essas a parte técnica, né? E teve a parte também comportamental, de, tipo, como você lida com prazos curtos, sob pressão. Olha, não sei... um pouquinho ansiosa. Eu fico um pouco ansiosa com as deadlines. Não, eu lido super bem. Eu tenho um ataque cardíaco toda vez, mas eu lido bem. E aí eles me pediram pra explicar o trabalho que eu fiz, o design que eu fiz. Não, tipo, olha, o que você pensou, por que você usou essa cor, por que você usou essa fonte e tudo mais. Aí expliquei, né, defendi, fiz aquela defesa criativa, que é normal pra quem é da área criativa, isso já é muito de praxe. Nos processos seletivos. E aí eles falaram, tipo, olha, não, muito obrigada, tal. E aí eles até perguntaram do porquê que eu tava aplicando para uma vaga júnior, se eu tinha tanta experiência. E aí eu falei assim, não, olha, eu vim pra cá já sabendo que eu ia ter que dar um passo atrás, porque apesar de, assim, eu não tive que fazer revalidação de diploma aqui, nem nada, porque a área de design é muito... O Reino Unido, ele é muito pouco regulamentado. Essa é uma parada que a galera me pergunta direto. São poucas áreas, tipo, muito relacionadas à saúde. A maioria delas relacionadas à saúde, que são realmente regulamentadas. Agora, tipo, você é até engenheiro, cara, vem pra cá e, tipo, não faz nada no currículo, aplica e consegue o emprego. Eu não precisei fazer nada, Isso então... é bem legal. Porque Photoshop, Adobe, plataformas CorelDRAW. assim, é a mesma coisa assim em todo lugar. E Paint, a mesma coisa. Agora você usa o Canva, pode falar. Eu uso o Canva agora, é verdade. O Canva é bom, velho. Eu gosto do Canva, mas tudo bem, não vamos entrar nesse assunto técnico aqui. Né? O Canva, pra vocês que não sabem, é uma ferramenta avançadíssima. O Canva é bom, pra quem não é designer, o Canva é bom. Sim. Então não vamos falar tão mal do Canva, Não, vai. eu gosto. Mas... Enfim, e aí eu falei assim, não, tipo, então eu tô esperando tô dando um passo atrás pra lá na frente poder dar 2 na frente, né? Eu quero ganhar experiência, quero entender como que o mercado funciona e tudo mais. Então, assim, eu vendi muito bem, mas era muito assim, tipo, eu tô pegando o que aparecer na minha frente, sabe? Eu preciso de grana, velho. Mas, acho que você não vai falar isso, né? Com certeza, você mexe as suas palavras nas suas entrevistas. Por favor. E você não pensou em fazer freelancer, alguma coisa? Porque essa é uma área que a galera consegue fazer bastante freela aqui, não é? Sim, só que eu já fui freelancer no Brasil uma época e eu não gostava, então era uma coisa assim que eu não queria fazer. Entendi. Sem ter um emprego fixo, com um salário certo todo mês, pelo entendi. menos no começo, assim, onde as coisas eram tão Você podia pegar ainda, um júnior, né? tipo assim, pô, tá apertado, vou fazer um negocinho a mais, mas Um pelo menos freela, eu tenho o meu garantido. E aí, Sim. E recebeu aí, um e-mailzinho com a oferta ou foi ligação? foi uma ligação, na verdade, aí depois eles mandaram um e-mail pra formalizar, documentar tudo, mas, nossa, eu fiquei, assim, feliz demais. E foi uma super realização, assim. Aí eu falei, ai, meu Deus, obrigada. Aí minha mãe, eu falei, viu, sabia que você ia conseguir, você tava nervosa à toa, tal. Mas, assim, é difícil pra gente que tá aqui ver essa luz no fim do túnel, né? Que as coisas vão dar certo. As coisas vão dar certo? Sim, gente, com certeza. Vai na fé. Pode demorar um pouco mais pra algumas pessoas, pode demorar um pouco menos. Eu fui, assim...
talvez não diria sortuda, né? Porque eu fui atrás. Mas é essa que é a parada. Existe muita gente, eu falo, não sei o que acontece no avião do Brasil pra cá, que tem gente que parece que tem perca de memória e esquece tudo que fazia no Brasil. O cara chega e fala assim, no Brasil eu era engenheiro, aqui eu tô trabalhando isso. Por quê? Você esqueceu? Você fazia? É sério, um dos grandes erros das pessoas que estão no exterior é realmente Sim. não usar a bagagem do Brasil, ou então achar que não vai valer, ou então achar que não vai conseguir. Você veio determinada, falou, não, vou procurar na minha área, se esforçou. Sim. Assim, O meu primeiro pensamento sempre foi achar na minha área. E se não rolar, tipo, num determinado Exatamente. prazo, aí eu vou pra outra coisa. a galera faz o inverso. A galera faz o inverso. Vou pegar alguma outra coisa e é aí que é a maior armadilha. Começa fora da área pra depois tentar entrar. Só que quando você começa fora da área, você cai na comodidade de, tá bom. Eu tô ganhando dinheiro, consigo comprar meu iPhone. Consigo viajar pela Europa. E aí você fica travado numa realidade que não é a sua e o tempo vai passando, fica mais difícil você retornar na sua área. Então Sim. você fez o contrário e deu muito certo pra você, né? Sim, deu muito certo. Muito legal, cara. Muito bom, muito bom. E aí você entrou lá como júnior, primeiro dia de trabalho. Foi tranquilo? Como é que foi essa experiência de tô num emprego novo, assim, putz, e agora? Olha, aconteceu uma coisa muito legal no meu primeiro dia de trabalho, quando eu fui assinar o contrato lá. Eu fui promovida já no primeiro dia. Aí não dá, gente. Aí não dá, peraí. Não, como? Foi promovida no primeiro dia, sem trabalhar. Sem trabalhar. Isso aqui temos um gênio na mesa, gente. Temos aqui uma pessoa que foi promovida sem trabalhar. E você não consegue ser promovido no seu trabalho, cara. Você tem que buscar, você tem que pedir a promoção. Porque aqui, sem pedir, foi promovida. Sim. Assim, não foi uma promoção, tipo, entendeu? Me ofereceram o dobro. Mas foi uma promoção. Que história é essa? Não, quero saber agora. O meu diretor, no meu primeiro dia de trabalho, me puxou numa sala de canto pra gente conversar, ter uma reunião. E ele falou assim, olha, tipo, a gente fez a oferta com esse salário e tal, mas eu vejo que você tem muito potencial e que você pode crescer aqui. Então, eu vou tirar o júnior do seu cargo, você não vai começar como júnior e você vai ter aí um aumento de salário de... X. Na época era tipo 2 mil pounds a mais por ano, entendeu? Sim. Que eles me ofereceram um pouquinho a mais, sabe? Mas o legal também é que já no currículo você já não colocava júnior. Sim, exatamente. Então, assim, foi uma promoção. Não, foi uma promoção. Não tem o quê? Foi uma Foi promoção. uma promoção. Hã? Quê? Virou adolescente. Virou adolescente? Júnior promovido. João é um comediante, cara. Então, assim, foi muito bacana, porque eles realmente, assim, deram um voto de um confiança. voto de confiança, isso. É. Botaram fé. E aí, agora já era, mil maravilhas. Entrou na área. Sim, entrei na área e comecei Tranquilão. a aprender tudo da empresa, né? Conheci os meus colegas. Na época, o meu trabalho não era remoto, então eu tinha que ir pro escritório todos os dias. Então, não tinha essa... A empresa não acreditava em trabalho remoto. Não era da cultura da empresa, mas também, assim, foi um cenário pré-pandemia, né? Sim, com certeza. Pré-pandemia. Mas ainda estando nessa empresa, eu fiquei lá 3 anos. Ficou 3 anos. Então você chegou em 2018. 18, 19, 20. 20. A pandemia começou, você tava lá ou você tava fora? Eu tava lá. Então, você mudou de emprego durante a pandemia. Mais ou menos. Eu fiquei nesse emprego até outubro de 2020. Então era pandemia. A pandemia começou, É. o lockdown começou em março de 2020. Sim, é. Então, por que eu tô falando isso? Porque acontece o seguinte, durante a pandemia, muita gente mudou de emprego. Sim. Eu fui uma dessas pessoas, mudei durante a pandemia. Mas tem o outro lado da moeda que muita gente falou, tá na pandemia. Eu tô empregado, eu tenho que dar graças a Deus. Eu não vou Sim. tentar trocar. Foi o meu caso. Então, todo momento de tensão, assim, no mundo, que teve a pandemia e agora tá numa crise aqui no Reino Unido, tem a galera que, eu não quero saber de crise, vou mudar de emprego, como você foi e tudo mais. E tem a galera que fica com medo e fala, não, agora que tá na crise eu vou segurar nisso aqui. Que a gente tá vivendo isso hoje. Hoje o mercado do Reino Unido, eu tava analisando, a taxa de desemprego, ela é menor do que nos últimos, acho que 30 ou 40 anos quase. Mas... Caraca. 1973 foi a taxa que... A gente está em 3,4% de desemprego. Em 1973, se eu não me engano, estava 3,3%. O resto tudo tá alto. Então, tipo assim, a taxa de desemprego é baixa
e tem muita vaga. Sim. E a galera tem medo de aplicar. Mas o que te fez querer mudar de emprego no meio ali do furacão da pandemia? Olha, muitas coisas. No começo foi muito bom a minha experiência, para eu ganhar a experiência de como trabalhar com britânicos, como trabalhar com pessoas de diversas culturas, porque a empresa era uma empresa francesa. E assim, tinha o meu chefe, os meus chefes eram britânicos, eu tinha um colega que era português, uma colega polonesa, eu tinha colegas franceses também, que a maioria Tinha brasileiro lá? Tinha brasileiro, mas não na minha área. Então, assim, tinha um pouco de tudo, né? Na empresa. E aí veio a pandemia, eu fui colocada no furlough. Eles pagaram o meu furlough, eu nunca deixei de receber. Que legal. Foi bem bacana. Então, assim, Interessante. foi interessante, foi bacana da parte deles. Então, assim, eu Foi fiquei... o governo, na realidade, pagou pra eles, mas tudo bem. enfim, mas foi legal, Foi né? bom, foi eu bom. podia ter sido mandada embora, como Com muitas certeza, pessoas com certeza. foram, né? E aí, no meu último ano, eu queria uma promoção, eu queria dar aqueles 2 passos pra frente. Você foi promovida no primeiro dia, você ficou mal acostumada, né? Exato. Você, pô, tô aqui, primeiro dia fui promovida há 3 anos e nada? Ah, o que eu vou fazer? E aí não tava acontecendo conforme eu queria, ali eu já não tava crescendo mais. Enfim, ali já não era mais... Você já não sentia... Tava na hora de dar um passo a mais na sua carreira. Isso, tava na hora de dar um passo a mais. Então, eu tentei várias vezes, tipo, pedir pra uma promoção, fazer as coisas pra ganhar uma promoção, trabalhar mais. Chegou a pedir uma promoção? Sim. Parabéns. Você sabia que tem um monte de gente que quer uma promoção e nunca pediu? É verdade. Quem não chora não mama. Exatamente. Temos alguém aqui que aparentemente faz parte desse quadro, em breve, nos próximos capítulos. Mas Enfim, é isso. E aí não rolou, aí começou a ter várias mudanças estruturais dentro do time, da empresa. Então, assim, já não tinha nada a ver comigo mesmo. Eu já não gostava mais de trabalhar lá, não era como no começo. Então, é assim, meu trabalho se tornou um fardo. Era muito tóxico. Concordo, acontece. O que acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas. E é normal. E assim, o ambiente, a empresa, ela muda, né? E, tipo assim, o time muda. E o time impacta muito na qualidade do seu dia a dia. E você muda também. Você muda também, exatamente. Então, assim, eu mudei, a empresa mudou, eu queria mais coisas, eu queria mais grana. É Fato. Isso. Show me the money. Show me the money, entendeu? O meu foco era realmente ir pra uma vaga sênior, porque eu sou sênior. É isso. Então, enfim, pedi várias promoções, tive várias conversas, aí nunca rolava, sempre tinha uma desculpa, sabe Mas assim? até que é bom, porque se eles tivessem dado uma promoção, talvez você tava ganhando mais, mas estava infeliz na sua vaga. Sim, com certeza. Eu acho que talvez eles me dariam uma promoção, mas eu não duraria tanto tempo mais na empresa. Você ia arrancar um pouquinho mais de dinheiro deles, mas ia sair do mesmo jeito. Exato. E aí eu saí da empresa sem nenhum outro emprego, porque eu também já não aguentava mais. Você não aguentava, você Eu falou, não aguentava mais. não vão me promover? Então eu vou embora, me contrata de novo, que no primeiro dia talvez vocês vão me promover. É isso. Eu sou uma pessoa assim, eu gosto muito de segurança, por isso que eu fiquei tanto tempo nessa empresa. Eu acho que eu fiquei tempo demais, sabe? O prazo de validade já tinha passado. Sim, sim. E eu acabei ficando lá porque, eu queria um emprego antes de eu sair desse pra eu ir direto pra esse outro emprego. Uhum. Mas acabou não rolando, eu já não aguentava mais. Era um fardo, assim, acordar de manhã, levantar. E aí eu falei, Vou largar a mão. vou largar a mão. E voltou, tinha uma reservinha ou não? Foi na cara e na coragem? Tinha uma reserva porque eu acabei saindo dessa empresa fazendo um acordo. Ah. Porque foi eu tive um problema nessa empresa. Ih, problema! Dá aí, ó. Vamos falar o nome da empresa, quem fez... Brincadeira, brincadeira. Mas você quer falar sobre isso ou não quer? Posso falar sobre isso porque eu acho que é um assunto muito relevante e muito importante. Eu fui Não é um vítima mar de de rosas. xenofobia. Sério? Vítima de xenofobia? Sim, e muitos imigrantes passam por isso aqui. Cara, é a primeira vez que eu escuto alguém literalmente falar que foi, assim, direto no trabalho, impactou. Saiu com uma graninha, pelo menos, pessoal. Nem tudo são flores, mas Sim. você quer falar? Me conta esse assunto? Não, posso te contar, assim, por cima do que eu posso contar, Não, porque óbvio, como eu fiz um óbvio. acordo, tem as suas legalidades aí, mas no final eu contratei advogado, tudo pra cuidar de todo o acordo, porque foi bem... Mas o que aconteceu? Você pode falar o que aconteceu em específico, assim, por cima, não precisa dar detalhes. Tipo assim, me chamaram disso, ou foi uma situação, ou foi contínuo? Foi muito... Uma pessoa em específico, um ambiente...
Não foi o ambiente, apesar da empresa ter sido complacente com a situação, mas eu percebi que, assim, não foi uma coisa, tipo, de, eu odeio imigrante, sabe? Não foi uma coisa muito, assim, na cara. Foi bem meio que escondido, assim, mas todas as coisas levaram a gente e a minha advogada a acreditar que era um caso de xenofobia. Então, todas as promoções que eu não recebi... Entendi. Entendeu? Todas as faltas de oportunidade de estar envolvida com mais projetos mais interessantes. Vários fatores construíram esse caso, mas assim, nunca foi realmente direto. Sempre foi muito indireto, informal, sabe assim? E Alguns você comentários sentia que às você não estava vezes. tendo a mesma, não estavam sendo justo com você. Era claro que eu não tinha as mesmas oportunidades do que um britânico. Nossa, isso é pesado, porque duas coisas aqui, né? Nunca tinha visto esse tipo de coisa assim. Eu sei que acontece e tal, mas é muito mais raro do que as pessoas imaginam, mas acontece. Infelizmente aconteceu com você. Infelizmente, é. A parte boa, não a parte boa, é que pelo menos você teve como se defender, mesmo que Sim. juridicamente, e Sim. conseguiu pelo menos um acordo com essa empresa, não é? Sim, porque aí eu fiz, o que aconteceu? Como tinham várias situações, eu fiz uma grievance, que aqui, para vocês entenderem em português, é uma reclamação formal que você faz para a empresa, e você pode ter, inclusive, um representante legal, que pode ser um advogado, pode ser alguém do sindicato, né, dos trabalhadores, para ir lá te representar e te ajudar e tudo mais. Então, assim, eu contratei uma advogada particular que fez a minha carta de reclamação, essa grievance, que a gente foi e entregou e tudo mais. E, assim, baseado em vários fatores que vinham acontecendo há muitos meses, ela viu que realmente a gente podia fazer essa grievance para fazer todo o processo formal, caso quando eu saísse, eu precisasse ir na corte contra essa empresa. Mas a empresa, obviamente, não tem interesse em ir para a corte. Que empresa tem interesse em ir para a corte, né, João? Que tópico interessante estarmos falando isso hoje, que já foi Exato. debatido em outras Então, situações. assim, eles me eu nunca pedi um acordo. Eles me ofereceram um acordo porque com a Acordo ou estamos falando disso aqui? disso aqui. Não precisamos falar em quantias, não quero falar. Foi bom. Foi ok. Foi bom porque eles sabiam que se eles não fizessem o acordo comigo, eu tinha Você ia levar eles pra provas corte, o ia ganhar o dinheiro. suficientes para ir pra corte e eles iam acabar numa situação pior. E acabar te pagando o mesmo dinheiro, se não fosse mais, Sim, e ainda queimar a reputação da empresa. exato. Pô. Exato. Assim, fico triste pelo ocorrido. Espero que essa situação tenha te feito uma pessoa mais forte. Acredito que sim. Isso talvez até é um ponto interessante pra galera que tá trabalhando. Talvez se você está sentindo isso, é o momento de pular fora, ou então até, se Sim, for um com caso muito certeza. extremo, apelar pra uma ação assim, né? Sim. Mas espero que isso tenha te levado para oportunidades melhores. Depois dessa empresa, Opa. você tá nessa que você tá hoje ou teve alguma outra aí no meio? Teve uma no meio. Quando eu saí dessa primeira empresa, aí eu fiquei 3 meses sem trabalhar. Sem trabalhar assim, né? Eu fiz freelance, Sim. o que era muito bom, porque eu trabalhava só 3 vezes na semana. Fazia a mesma grana que eu fazia antes, então dava pra pagar as contas e tal. Caraca. E nos outros dias, eu focava em mandar currículo. Só que aí, a minha estratégia de mandar currículo foi completamente diferente de quando eu cheguei aqui. Nesse meio tempo que eu tava descontente com esse meu primeiro trabalho, eu fiz um curso com a Rachel Álvares, que ela tem um curso que chama Esteja Onde Quiser. Legal. E ela fala sobre carreira no exterior. Então, ela tem vários módulos que falam como você fazer LinkedIn, como você fazer Sim. o seu currículo para passar naquelas máquinas, né, que eles Né, o falam. parsing, que Isso. chama. E como fazer cover letter, como fazer o seu LinkedIn para você colocar as palavras-chave certas. Então, assim, ela ensina muita coisa e isso foi um curso, assim, que foi muito importante para mim, porque me devolveu a autoconfiança. Você tava com a autoconfiança abalada por causa... Abalada, Você acha porque eu foi por achava que o causa do problema era assunto? eu. Sim. Eu falava assim, gente, será que eu tô, tipo, no lugar certo? Será que é pra eu estar em Londres? Será que eu sou uma péssima designer e ninguém nunca me falou Você começou a isso? se duvidar. Aquela confiança que você tinha no começo, você Não, perdeu. perdeu. Caramba. Sim, então eu precisava muito, assim, dessa autoconfiança, de ver que realmente, assim,
Eu tinha pontos a serem melhorados? Sim, como qualquer pessoa, como qualquer Sempre tem. profissional. Mas eu tinha muitas coisas positivas, cara. Eu tinha Óbvio. muitos anos de experiência, sabe? Eu sei falar inglês fluente, eu sei falar espanhol, eu sei falar português. Então, assim, e brasileiro, meu, pô, o que você der na nossa mão, a gente faz. Com certeza. Com Né? certeza. Então, eu tinha muitas qualidades e eu só precisava saber me vender. Exatamente. Então, isso foi muito importante pra mim. Então, a minha estratégia mudou completamente quando eu comecei a enviar currículos novamente. Então, eu não enviava um monte. Você foi muito mais seletivo, você já tinha Eu fazia um também... currículo específico para cada vaga que eu queria realmente me candidatar. Perfeito. Isso aí é um approach totalmente válido, porque vai te ajudar você vai diminuir você tá diminuindo o leque de opções, mas você tá potencializando a sua chance de ir mais pra frente. E também pelo fato de você já ter a experiência no Reino Unido e tudo mais, você Sim. também ajuda você a conseguir coisas melhores, né? Sim, com certeza. Depois que eu ganhei essa experiência no Reino Unido, eu comecei a ter contato de recrutadores no meu LinkedIn, me oferecendo vagas, me chamando para entrevistas sem eu mesma ter aplicado. E quando eu comecei a aplicar essa estratégia de colocar as palavras-chave no meu currículo para poder passar Sim, por essa Com máquina, certeza. eu comecei a fazer muita entrevista. É o que eu sempre falo, né? O currículo, ele não vai te dar um emprego. Não é o currículo que vai te dar emprego. O currículo tem o simples objetivo de te mandar para entrevista. Sim, Como você sabe que o seu currículo tá bom ou não? Quando o seu problema passa a ser as entrevistas. Porque você passa a ter mais entrevista do que você tem tempo, fica difícil de gerenciar. Ainda se você estiver trabalhando, você estava fazendo freelancer, é um pouco mais tranquilo. Quando você está trabalhando e você tem que ficar pedindo off, pedindo para sair mais cedo para fazer entrevista, significa, opa, meu currículo tá ok. sim, A minha estratégia de aplicar tá dando certo. sim. Agora eu tenho que me focar muito mais nas Sim. entrevistas e me preparar. E eu só aplicava para vagas que eu realmente queria trabalhar. Então, Sim. eu via a cultura da empresa. Então, tipo, era naquela cultura que eu queria estar imersa enquanto eu estivesse trabalhando. Eu não aplicava para qualquer empresa. Então, assim, eram bem menos vagas para as quais eu Sim. aplicava. Então, assim, por semana eu aplicava, acho que no máximo 4, 5. E olha lá. É que você tava também num momento da sua vida completamente diferente. Sim, eu tinha um pouco de grana Sim. pra ficar um pouco mais de boa. Eu tava fazendo freelance, que pagava as contas. Já Então tinha- eu tava o numa seu currículo situação era muito mais melhor. confortável. Com certeza, com certeza. Eu tava numa situação muito mais confortável. E aí, virou o ano, isso foi final de 2021. Uhum. E aí, em janeiro, eu acabei sendo contratada nessa empresa que veio antes dessa que eu tô hoje. Que você tá hoje, é. Sim, que era uma multinacional chinesa. E aí já foi um upgrade, porque aí já era remoto também, 100% remoto. Que Porque legal. isso foi uma das coisas que eu coloquei pra mim, que eu não queria mais voltar pro escritório. Não queria. Quero 100% Eu remoto quero e ser é isso. remota. Não, pra mim, gente, office não dá. Não é Você o meu não estilo. vai lá no seu do Marylebone, nem sabe a sua Olha, cadeira lá. eu fui porque comecei na empresa e falei, vou lá conhecer Primeira o pessoal, semana, primeira semana e tal, mas assim, não sou obrigado. O meu trabalho é remoto. Legal, legal. É remoto. Então, assim, eu aplicava também só pra vagas remotas. É óbvio que você tá seletivo. Você Se a tem que pessoa procurar. falava pra mim, é híbrido, aí eu falava, eu não quero, muito obrigada pela oportunidade. Se você tiver alguma coisa no futuro que é 100% remoto, Eu você... aceito. Eu você, aceito. Você já estava no nível de poder impor as suas condições, não é? Sim, exatamente. Eu podia escolher. Exatamente, você tinha um poder de escolha. Já estava estabilizada no país, já tinha um currículo, já tinha um pouco mais de dinheiro, estava fazendo os freelancers para não ter que se matar de procurar. Sim. Você construiu uma situação que te deixou numa outra situação confortável para você dar o próximo passo. Exatamente. E aí entrou lá na empresa chinesa. Sim, entrei lá com um cargo já maior, com um salário maior. Eu fui para um aumento de salário assim em torno de 15%, 18% em relação ao meu Bom. antigo salário, que foi um bom aumento, né? Sim, com certeza. E lá, assim, eu tinha mais responsabilidades. A minha equipe era pequena, mas era bem tranquilo também. O trabalho era todo remoto, eu me dava bem com a minha chefe. Então, eram outros 500, mas assim, era melhor, mas ainda não era 100% o que eu você queria. Entendeu? Mas eu vi isso como, esse é o próximo passo, entendeu? Não dá pra dar um passo maior que a perna. Sim. Então,
eu aproveitei essa oportunidade. E, aliás, esse emprego não era um permanent, ele era um contrato. Contrato devia ser um contrato de 11 meses, algo do tipo, 9 Ele meses. era um contrato de 6 meses. 6 meses. E que aí depois foi renovado por mais 1 ano. Uhum. Tanto que, assim, o meu contrato, na verdade, terminaria esse ano, mas aí eu rescindi o contrato antes porque eu consegui esse outro trabalho. Voltou a procurar, voltou pro mercado. Falou, tô Eu- feliz, é eu não remoto. procurei, Veio até você. veio até mim. LinkedIn. LinkedIn. Maravilhoso, acontece com todos. Eu falo, tem que trabalhar nele, não tem jeito. Sim. Assim, hoje em dia, olha, toda semana, eu diria que pelo menos eu recebo umas 3, 4 mensagens de recrutadores me oferecendo vagas no Sim. LinkedIn. Porque eu apareço em muitas buscas. Você consegue ver lá as estatísticas do LinkedIn, né? Então. E o mercado tá aquecido. O Você mercado tá tá aquecido. numa profissão que ela é muito adepta do LinkedIn. Sim, Se você for ver um arquiteto, não é tanto assim no LinkedIn. Eles têm plataformas parecidas. mais parecidas. Mais específicas. Tá. Mas toda a gente fala de criativo, design, tech, todas essas áreas, o LinkedIn é o que bomba. Eu Sim. também, o meu emprego, quando eu entrei na Meta, né, foi pelo LinkedIn, vieram falar comigo, entendeu? E hoje, até hoje, assim, não é todo dia, mas pelo menos 5, 6 vezes na semana, tem gente falando, quer trabalhar aqui, porque você construiu, deixou bonitinho, tem a sua experiência, Sim. o mercado tá bom, e aí a oportunidade veio até você. Aí você falou, tô aqui com Sim. chineses, poderia ser algo um pouco melhor, talvez, sim ou não. Estou falando chinês porque é a empresa, tá? Não A empresa é chinesa. Vamos deixar bem eu só não vou claro abrir o aqui. nome da empresa, né? Mas. Mas então, aí você resolveu, apareceu essa oportunidade que é onde você tá hoje. Sim. Eu tinha uma preocupação de assim, vai acabar o meu contrato, será que eles vão renovar? Será que eles Sim. não vão renovar? Mas eu sempre fui, assim, consciente com o dinheiro, então eu já tinha um plano, né? Caso eles não renovassem o meu contrato. Sim. Tal. Então eu sempre fui mais responsável nessa parte. Só que aí acabou acontecendo antes. A recrutadora me achou no LinkedIn, me mandou uma mensagem falando: olha, achei seu perfil, achei que você seria uma ótima candidata para essa vaga que tem aqui na empresa onde eu trabalho. Você gostaria de bater um papo pelo telefone para eu te apresentar um pouco Sim. mais da empresa e tal? Eu falei, opa, claro. Fui pesquisar sobre a empresa também, era uma empresa super bacana. Que legal. E tinha, assim, e aí eu ticava todas as... Tudo o que você queria. Remoto, Tudo que eu queria. a cultura da empresa é interessante, Sim, assim, a área muitos é legal. benefícios. Inclusive, sexta-feira eu tô indo pro Brasil. Eu posso trabalhar do Brasil, eu posso trabalhar de Isso é outros bom. países. Isso é uma coisa interessante, porque o pessoal não sabe, mas mesmo o seu trabalho sendo remoto, dependendo da empresa, você não pode trabalhar em outro lugar Sim, por problemas de taxas. Né, de imposto. Tem uma parada que você é residente fiscal aqui, tem toda uma mutreta, né? Tem todo um... Mas é que bom uma que você tem burocracia. essa flexibilidade de você poder ir pro Brasil, trabalhar lá. Exatamente. Aí eu falei, perfeito. Aí ela me ligou, a gente marcou um dia, né? Que o pessoal marca pra falar no telefone aqui, Sim, né? sim. E aí ela me ligou, a gente conversou, eu gostei muito do que ela me falou, ela gostou muito do que ela ouviu também. E ela falou, vou te passar pra próxima fase. E aí foram 4 fases. E esse processo seletivo foi totalmente remoto também. Sim. Eu nunca fui no escritório para fazer, Pra fazer a entrevista. absolutamente nada. E teve uma outra peculiaridade também. Eu não fiz um teste de design para entrar nessa empresa. Você não fez? O meu portfólio já foi suficiente. Ah, um portfólio é muito importante. Sim. Porque eles já sabem o seu trabalho, queriam ver se você se encaixava no time, se eles vão se dar bem com você, se você está alinhado com os valores da empresa. Eram outras características que eles estavam buscando. Exatamente. Ainda mais, talvez, pro seu cargo também, que era um pouco algo mais acima, né? Você não ia estar, talvez, Sim. tão envolvido ali, não ia ser o que você faz. E também o carimbo, né? Que você... Eu falo que empregos na área são como os carimbos de qualidade. Você foi validado, você consegue Sim. fazer isso, você consegue fazer aquilo. Exatamente. Passou no processo. Passei no processo, comecei... Bom, faz 2 meses que eu tô na empresa. Eu comecei no Tá dia gostando? 5 de dezembro, tô amando. Que bacana. Super bacana, cultura maravilhosa. Assim, literalmente o que eu sempre sonhei desde o dia que eu pisei aqui. Que legal. Que legal. Fico muito feliz. É muito bom a gente ver a história de brasileiros assim. Marina, foi um prazer ter aqui você com a gente para contar a sua história.
Cada Obrigada um tem a por me sua receber. história. Não, foi um prazer, que isso, velho. Me diverti muito também, adorei te conhecer melhor. E também é o seguinte, cada pessoa tem a sua jornada. Você Com já certeza. tinha muita qualificação, mas você teve que ser muito resiliente no seu processo, insistente Sim, e acreditar em você, né? Apesar de tudo, pra fazer dar certo. sim. Tem muita gente qualificada também aí nas ruas de Londres que não estão exercendo a sua função. Então eu espero que essa sua história tenha motivado a galera a correr Também espero. atrás. Tenho certeza, eu tenho certeza absoluta. E foi um prazer ter você aqui com a gente, Marina. Muito obrigada. Obrigada por me receber, por me permitir contar a minha história e a minha jornada de Reino Unido. E eu acho que é isso. Cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu processo. E é importante a gente nunca desistir, a gente focar no que a gente quer realmente, porque uma hora dá certo. Uma hora dá certo. Só não dá certo se você não for lá e tentar e persistir, né? Mas eu acho que um conselho que eu deixo pra todo mundo é, tipo, acredite em você mesmo. Era justamente o que eu ia perguntar um conselho, ela já falou. Então, leu a minha mente aqui, estamos alinhados. E se você gostou, já sabe, deixa aí o seu like, comenta aí e tudo mais. E também, se você quer participar daqui, eu vou deixar um formulário aqui embaixo. Você preenche com o seu nome, a sua história, preenche lá as perguntas que a gente faz. Quem sabe um dia você também não está aqui neste estúdio fazendo essa maravilhosa entrevista e motivando, inspirando outras pessoas que estão em casa também, tá bom? É isso. Marina, muito obrigado, pessoal. Obrigada. Gratidão. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.